atravessa uma série de crises. Conflitos entre Israel e Hamas, a guerra na Ucrânia e os desafios econômicos com as tarifas impostas pelos Estados Unidos da América, gerando atritos no comércio. Enquanto isto, catástrofes naturais como inundações e as mudanças climáticas estão em ascensão, com a COP 2025 no Brasil sendo um ponto crucial para a ação global. O ano de 2025 foi marcado por grandes oscilações entre tentativas de paz e retomadas violentas do conflito entre Israel e Hamas. No começo do ano, Israel e Hamas firmaram um acordo de cessar-fogo mediado internacionalmente. Em 2025, o conflito entre Israel e o Hamas atingiu um ponto crítico, com intensificação de ataques e ações militares de ambos os lados. Em meio a uma crescente pressão internacional por cessar-fogo e negociações, o governo israelense enfrentou desafios internos e externos, enquanto Hamas continuava a lançar foguetes e ataques a alvos israelenses. A comunidade internacional tentou mediar o conflito, mas as tensões se agravaram, com vários países condenando as violências e defendendo soluções diplomáticas. O mundo enfrenta crises simultâneas. O conflito entre Israel e o Hamas e a guerra na Ucrânia, que continuam a abalar a estabilidade global. No ano de 2025, o conflito no Médio Oriente continua marcado por tensões persistentes, como a disputa entre Israel e Palestina, a guerra civil na Síria e a rivalidade entre Irã e Arábia Saudita. O Iêmen ainda vive uma crise humanitária devido à guerra civil. A Rússia mantém seu apoio a regimes no Oriente Médio, principalmente à Síria e ao Irã, exacerbando as rivalidades regionais. Enquanto isso, a guerra Rússia-Ucrânia continua, com a Ucrânia resistindo à invasão russa e a Rússia sofrendo sanções pesadas. O conflito impacta a nível global, principalmente na segurança energética e alimentar, afetando diretamente o Oriente Médio, que depende de exportações de grãos da Ucrânia e de petróleo da Rússia. Além dos conflitos geopolíticos, como o entre Israel e Hamas e o da Rússia com a Ucrânia, o mundo também enfrenta uma crescente crise climática, com inundações e catástrofes cada vez mais frequentes. As mudanças climáticas são uma ameaça global e a COP25, que se realizou no Brasil, com seus debates e decisões, foi crucial para definir os rumos da ação climática. Países como Índia, China, Estados Unidos e Jamaica sofreram grandes perdas devido às chuvas torrenciais, enchentes devastadoras e deslizamentos de terra. Nações insulares e zonas costeiras também enfrentaram o aumento do nível do mar, resultando em evacuações em massa e destruição de infraestrutura. Em resposta, governos e organizações internacionais intensificaram esforços de socorro e adaptação climática, mas a capacidade de prevenção e recuperação mostrou-se insuficiente diante da magnitude dos eventos. Na COP25, o Brasil apresentou um plano mais forte para enfrentar as mudanças climáticas, com foco na proteção da Amazônia, redução do desmatamento ilegal e aumento das energias renováveis. A COP também resultou em promessas de apoio internacional, incluindo financiamento para projetos ambientais. E no cenário econômico, as tarifas norte-americanas têm gerado tensões adicionais, afetando o comércio internacional. As tarifas norte-americanas enfrentaram um cenário de ajustes estratégicos, com mudanças significativas no comércio internacional e políticas internas dos Estados Unidos da América. Em resposta a pressões econômicas globais e conflitos comerciais, os Estados Unidos revisaram suas tarifas sobre produtos importados, afetando especialmente setores como eletrônicos, automóveis
e aço. Além disso, houve uma pressão crescente de países aliados e adversários para flexibilizar barreiras tarifárias, enquanto o governo dos Estados Unidos se focava em incentivar a produção interna e reduzir dependências externas. Ao final de 2025, a dinâmica tarifária refletiu um equilíbrio entre protecionismo e acordos comerciais, sinalizando um mercado mais instável, mas com uma tentativa de reconectar cadeias de suprimentos globais. Em 2025, a democracia em alguns países africanos esteve seriamente ameaçada. Conflitos armados permaneceram no topo da agenda internacional e a instabilidade política marcou o continente. Em meio a este cenário, países como Guiné-Bissau e Benin enfrentaram momentos de forte tensão, com episódios que levantaram alertas sobre tentativas de golpe de Estado. A sucessão de crises expôs fragilidades institucionais, alimentou incertezas quanto ao respeito pela ordem constitucional e gerou preocupação entre líderes regionais e a comunidade internacional. 2025 foi um ano de instabilidade política em partes de África. A democracia sofreu abalos. Conflitos e manifestações dominaram os noticiários. Em alguns países, o cenário foi mesmo de incertezas. Guiné-Bissau e Benin viveram momentos de forte tensão política em 2025, com alertas para golpes de Estado. Em 26 de novembro, tiros foram ouvidos em Bissau 3 dias após as eleições. O presidente Umaru Sissoko Embaló e líderes políticos, incluindo Fernando Dias da Costa e Domingos Simões Pereira, foram detidos pelos militares, que anunciaram controle total e formaram o alto comando militar. A situação gerou revolta dentro do país e repercussão internacional. No Benin, o governo anunciou ter abortado uma tentativa de golpe de Estado. Pelo menos 14 militares foram detidos após um grupo de soldados aparecer na televisão estatal para anunciar a dissolução do governo e a destituição do presidente. A situação foi controlada e voltou à normalidade. Em pronunciamento à nação, o presidente garantiu a manutenção da segurança e da ordem pública em todo o país. Em 2025, o mundo vivenciou uma forte onda de manifestações internacionais, com protestos que aconteceram em dezenas de países. As mobilizações foram impulsionadas principalmente por crises econômicas, insatisfação política, denúncias de corrupção, conflitos armados e defesa de direitos humanos. No continente europeu, destaque vai para os protestos contra a corrupção, políticas econômicas e acordos comerciais. Já nas Américas, grandes manifestações nos Estados Unidos contra o governo em países latino-americanos por questões sociais e políticas marcaram o ano de 2025. Na região africana e no Oriente Médio, manifestações contra golpes militares, autoritarismo e crises sociais, além de protestos ligados à escassez de recursos, levaram várias pessoas às ruas em sinal de protesto. Em Madagascar, 2025 ficou marcado por manifestações populares. Milhares de pessoas foram às ruas para protestar contra a situação política e econômica do país. Os atos, concentrados principalmente na capital, levaram a confrontos com as forças de segurança. No Brasil, 2025 foi marcado por operações de grande porte contra o Comando Vermelho. Ações integradas das forças de segurança ameaçaram áreas dominadas pela facção, como prisões e apreensões de armas e drogas. As ofensivas mobilizaram efetivos federais e estaduais, resultando no enfraquecimento de estruturas criminosas e na interrupção de rotas do tráfico. Comunidades que por anos viveram sob a influência do crime organizado acompanharam dias de tensão, confronto e reforço do policiamento.
As operações contra o Comando Vermelho marcaram a agenda da segurança pública no Brasil em 2025. Ações de grande porte mobilizaram forças estaduais e federais, principalmente no Rio de Janeiro. Segundo dados oficiais, os confrontos deixaram mais de uma centena de mortos e vários feridos entre policiais e civis. Além das vítimas, as operações resultaram na apreensão de armas de grande calibre e grandes quantidades de drogas. As ações reforçaram o combate ao crime organizado, mas também reacenderam o debate sobre a violência urbana e os impactos dessas operações em áreas densamente povoadas. Ainda no Brasil, em 2025, a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro tornou-se um dos episódios políticos mais marcantes no país. Bolsonaro foi preso preventivamente pela Polícia Federal por ordem do Supremo Tribunal Federal em Brasília, após ser condenado a uma pena de 27 anos e 3 meses de prisão por liderar uma tentativa de golpe de Estado e conspirar contra a ordem democrática. A detenção aconteceu quando ele cumpria prisão domiciliar e foi considerada necessária pelas autoridades diante do risco de fuga e de desacato às medidas cautelares. E no cenário internacional foram muitas as notícias que colocaram o mundo em estado de alerta, mas também trouxeram a esperança de dias melhores em 2026. Exatamente. Continue a assistir os principais acontecimentos desportivos na apresentação de Cassandra Silva e Sofia Cardoso. O ano de 2025 ficará eternamente gravado na memória coletiva de Cabo Verde. Nunca a Seleção Nacional de Futebol viveu um período tão intenso, tão marcante e também tão emocionante como aquele. Um ano de afirmação, de grandes conquistas e também de passos gigantes na projeção internacional do país. Um ano em que o talento, a resiliência e a ambição de um povo brilharam ao mais alto nível. Entre vitórias, entre classificações históricas e marcos inéditos, 2 conquistas destacaram-se mais que as outras. A classificação para o Mundial de 2026 da seleção masculina de futebol e também a inédita participação da seleção feminina no Campeonato Africano das Nações. Acompanhe agora mais detalhes com o jornalista Rivaldo Fernandes e Eliane Vieira. Nenhum acontecimento desportivo de 2025 superou o último apito final do jogo para a qualificação. Cabo Verde garantia pela primeira vez na história um lugar no campeonato no mundo de futebol. A caminhada para o Mundial começou há 2 anos atrás, novembro de 2023. Cabo Verde não saiu de um nulo caseiro diante da Angola e uma vitória fora de portas de 2-0 diante da Eswatini. Junho de 2024, Cabo Verde voltava a ação para qualificação para a Copa do Mundo, mas foi recebida nos Camarões com o balde de água fria. Os Leões Indomáveis derrotaram os Tubarões Azuis por 4-1. Dias depois, Cabo Verde regressava ao triunfo com uma vitória de 1-0 diante da Líbia. A partir dali entrou 2025 e com ele Cabo Verde venceu as Maurícias por 1-0 e 2-0, Angola por 2-1, Camarões por 1-0, empate a 3 bolas com a Líbia, carimbando o passaporte para o Mundial em casa na vitória de 3-0 diante da Eswatini a 13 de outubro de 2025. Neste dia, o país parou.
As ruas encheram-se de bandeiras, buzinas, lágrimas e abraços. A diáspora vibrou em uma só voz. Foi uma explosão de orgulho nacional como poucas vezes se viu. A consagração tornou-se ainda mais simbólica quando, no sorteio de dezembro, Cabo Verde caiu no grupo H, juntamente com 3 seleções de peso mundial. Cabo Verde. Espanha campeã em 2010, referência mundial de futebol técnico. Uruguai bicampeão mundial, símbolo da garra sul-americana. E Arábia Saudita, figura assídua em fases finais e uma seleção em plena ascensão. É sem dúvida um dos grupos mais exigentes da fase final, mas também é o palco perfeito para que Cabo Verde mostre a sua alma competitiva, a sua humildade e a sua enorme capacidade de superar expectativas. Primeiramente, sou muito orgulhoso por amor de presença que não faz história pela primeira vez, mas já não está lá, nunca tem medo de nada. Mas desta frente, nós é tubarão nunca tem medo de ninguém. Então nunca tem medo de Espanha, nunca tem medo de Arábia Saudita, acho, e Uruguai. Nós está lá já para não competir. Então espera que não está fazer grandes jogos lá e que não te chega mais longe possível. Não pode atingir quartos até meias final. Minha desejo chega à final. Para mim é uma grande honra não estar lá independentemente de nosso resultado. Em relação a que as equipas não estão normalmente, para ser franco, não falamos Cabo Verde, nós é mais fraco, porque no Espanha é uma equipa muito grande, portanto nós é mais fraco, mas independentemente do resultado, é uma honra para nós. A expectativa é positiva, não acredito que Cabo Verde vence, que ela com certeza. Acredito que Cabo Verde tem uma grande potencialidade para ultrapassar aquelas 3 equipas que são à nossa frente ali, com certeza no terceiro campeonato. Como Cabo Verdeano, eu tinha mais que ser diferente, ser orgulhoso de fazer parte daquele país ali e contemplar as equipas ali, com certeza de ser orgulhoso. Não acredita na equipa, não acredita no país, mas não é capaz e não está bem além daquele que não está hoje. Mas não está ganha com países fora, você acredita. Se a seleção principal brilhou, os mais jovens não ficaram para trás. A Seleção Nacional Sub-17 conquistou em julho a medalha de ouro no torneio de futebol dos 12º Jogos Desportivos da CPLP, ao vencer Angola por 4-3 nas grandes penalidades, após empate a 1 golo no tempo regulamentar. Isso, o futebol masculino elevou a nação a uma dimensão global. O feminino acrescentou o capítulo mais emocionante da história do futebol cabo-verdiano em 2025. Pela primeira vez, Cabo Verde qualificou-se para o Campeonato Africano das Nações Feminino, que será disputado em Marrocos em 2026. A seleção, com apenas 7 anos de existência, superou adversidades, orçamentos reduzidos e uma estrutura ainda em desenvolvimento para alcançar algo que parecia improvável há poucos anos. Sob o comando da selecionadora Silvéria Nédio Nita, a equipa crioula demonstrou organização, entrega e espírito de sacrifício, consolidando-se como uma das melhores histórias do futebol africano feminino em 2025. A qualificação tornou-se imediatamente um símbolo de empoderamento feminino, inspirando milhares de meninas em todas as ilhas. Foi, sem dúvida, um dos momentos mais bonitos do ano desportivo. Do campo relevado para a quadra, o basquetebol cabo-verdiano viveu em 2025 um ano de contrastes. Settle for the tough 2 just at the end of the clock, get it away. Great work on the glass to clean up the mess by Na primeira janela de qualificação para o Mundial de 2027, Cabo Verde estreou-se com uma vitória emocionante frente aos Camarões, num jogo em que Ivan Almeida brilhou com uma exibição monumental.
Ainda nesta janela, perdeu com o Sudão do Sul e derrotou a Líbia. No Afrobasket 2025, a seleção cabo-verdiana sénior masculina caiu nos quartos de final ao perder por 90-80 diante da Angola em jogo disputado no pavilhão multiusos de Luanda. A seleção mostrou que, apesar dos impasses, mantém a identidade competitiva que a elevou nos últimos anos, incluindo a qualificação para o Mundial da modalidade. O atletismo continuou a afirmar Cabo Verde no panorama africano e lusófono. A delegação cabo-verdiana fechou os 12º Jogos da CPLP em Dili, Timor-Leste, realizada em julho com 3 medalhas de ouro, 9 de prata e 14 de bronze, por fazendo um total de 26 medalhas, tendo sido ultrapassada por Portugal e Angola. O atletismo e desporto adaptado conquistaram 17 medalhas, 2 ouros, 7 prata e 8 bronze. O voleibol de praia, 1 de prata e 1 de bronze. O basquete, 1 de prata. O xadrez, 4 medalhas de bronze. E o karaté contribuiu com uma insígnia de bronze. No mesmo mês, o atleta da MCA Latim de Cabo Verde, Lucas Silva, conquistou a prova Águas de Terror Trail nas Canárias na distância de 8 km, evento em que a equipa crioula colocou 3 dos 4 representantes no pódio. Em setembro, os atletas Nelson Correia e Ivan Fortes, da MCA Latim de Cabo Verde, venceram o Grande Trail Serra de Agar, Portugal, nos 17 e 31 km, enquanto Elinesse Mendes e William Santos fecharam o pódio nos 31 km. 2025, Cabo Verde deixou de ser apenas uma promessa e passou a ser uma realidade no desporto mundial. E assim foi a retrospectiva de 2025 da Record Cabo Verde. Desejamos que 2026 seja um ano marcado por mais esperança, progressos e boas notícias para todos. Feliz ano para si!